Na sexta-feira, o ex-presidente Bolsonaro disse que vai processar o atual presidente, o Lula. Segundo o Bolsonaro, serão duas ações, tanto civil quanto criminal. Vamos ouvir o que disse Bolsonaro. Sexta-feira, 12 de maio. Na próxima semana, entrarei com duas ações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uma criminal e uma civil. Primeiro, ele diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões, a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade, não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a justiça fará a sua. 7 horas e 53 minutos. Repita. 7h53. Eu começo essa com você. Fernando Tupan, 1 minuto para você falar sobre Bolsonaro dizendo que vai processar o Lula, civil e criminalmente. Tá certo, Paulo Caetano. O Lula soltou uma fake news e devia ser caçado por essa fake news. 700 milhões de mortes, pelo amor de Deus. Qual é a população do Brasil, Paulo Caetano? Muito, muito esticado. Se a gente pensar aí, deve ser uns 200 milhões de pessoas. Então, 700 milhões, pelo amor de Deus. Que coisa, Paulo Caetano, que coisa. Aonde que nós vamos parar tendo alguém soltando tantas mentiras como nós temos aqui? Esse presidente aí precisa pisar no pé dele para ver se ele acorda e para de falar asneira, que eu vou te falar uma coisa, Paulo Caetano. Não pode ser isso. Falavam tanto, a esquerda falava tanto do Jair Bolsonaro, mas eu vou te falar uma coisa, eu tô achando que o Luiz Inácio Lula da Silva tá ganhando, porque 700 milhões, quem fala isso? Eu não posso falar muito dessa mansão de 8 milhões de dólares do Bolsonaro, porque eu não tenho conhecimento, mas vindo do Lula, pode acreditar que não é verdade, não acredito. Nós estamos esperando até agora a picanha, né? Vamos lá, Kim Rafael, 1 minuto. Olha, eu acredito que o Lula tenha errado, né, na numeração ali, óbvio que ele quis dizer 700 mil e 300 mil, supostamente poderia ser ali a responsabilidade do Bolsonaro, mas é óbvio que isso não é responsabilidade do Bolsonaro. Se for realmente colocar uma morte nas costas do Bolsonaro, tinha que colocar todas do mundo, porque não faz sentido. Né? Não faz sentido colocar só 300 mil e esquecer dos milhões que morreram no mundo inteiro. Então, se for realmente acusar o Bolsonaro, tem que colocar todas as mortes que morreram por Covid nas costas do Bolsonaro. Agnaldo Vieira? Não, eu acho que tem que processar de ambos os lados. Se acha que falou algo que não é com a verdade, processo. É a liberdade de todo cidadão tem de acionar na justiça quando se vê prejudicado por uma fala de outro ou não. É a liberdade de acessar a justiça que todo brasileiro tem. Luiz Neto? Paulo, não tem muito o que falar, né? A questão é que a gente tem que ver o que é verdade, o que é mentira. Acho que a população está bem escaldada de várias informações, várias fake news, várias formas de direcionar um discurso e pautar aí o que de fato aconteceu. Ele tem o direito total de buscar a justiça como qualquer cidadão. Rigon? O Bolsonaro, se eu não me recordo, mentia quanto? 14 vezes por dia? Se fosse assim, processava ele porque ele falou que a Covid... Eu posso falar? Sempre. Ele chamou a Covid de gripezinha. Ele também errou. Taca ali processo. Eram 14 mentiras por dia. Taca ali 14 processos por dia. Mas ele então fez a honra de alguém? Se ele errou, o Agnaldo tem razão, tem que pagar. Errou, pode ter se enganado, como o outro se enganou com a gripezinha, que matou 700 mil pessoas. Então, o homem das joias é o seguinte, ele quer desviar o foco da coisa. Porque o coronel Cid, agora, descobriram que ele pagava com dinheiro vivo, um cartão lá, em nome de outra pessoa, as despesas pessoais da primeira-dama. E isso ele tem que desviar. Vocês têm que esquecer que a minha mulher recebia dinheiro não só do rapazinho do lado envolvido lá com as malandragens lá do Rio de Janeiro, mas também do coronel Cid. Que a cada vez se revela um pedaço do zap dele. Meu Deus. Isso o pessoal aqui não fala, lógico. Vamos lá. Pamela Bussolini, Bolsonaro quer processar o Lula. Então,
se o Bolsonaro mentia, né, 14 vezes por dia, você imagina um homem que já assinou lá a posse com uma Mont Blanc, falando que ele ganhou nos anos 80, mas foi lançado nos anos 2000, né? Diz que tem 700 milhões de pessoas mortas, né, dentro do Brasil só na pandemia. Aí 300 milhões foi culpa do Bolsonaro. E ele é o cara que ele fala assim, a gente ia rindo, né? Que ele gosta de falar. A gente vai citando números pra enganar bobo, né? Então, assim, achar que foi um acidente dele ali errar 700 milhões, 300 milhões, é um pouco de ingenuidade. Ele fala isso porque tem pessoas que, infelizmente, são humildes, acreditam e se apavoram ouvindo essas histórias dele, né? Porque pensam que é verdade esse tipo de coisa. Quando a gente tem aí pouquinho mais de 200 milhões de habitantes no Brasil. Então, assim, achar que o Lula faz as coisas sem planejamento, que ele errou, tadinho, ele escorregou, né? Quando o Bolsonaro dá uma escorregada, porque ele tá mentindo, porque ele é um genocida, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Quando o Lula fala esse tipo de coisa, ele deslizou, ele escorregou, ele errou. Acho interessante esse 2 pesos e 2 medidas. Agora, tá certo o Bolsonaro de processar, porque quem acusa tem que provar. Então, que o Lula prove que tem esse tanto de gente morta por culpa do Bolsonaro e ele que prove também que existe essa mansão, que tá no nome de não sei quem, que não sei o quê, que ele gosta de ficar inventando muita história. Vamos ver, né, quantas vezes, então, o outro tá mentindo por dia.